Olá, sejam muito bem-vindos, um maravilhoso domingo a todos vocês, mais um capítulo de A Vida no Planeta Marte, onde agora nós vamos falar sobre a economia em Marte e como eles se sustentam e os direitos que têm ou não têm. Eles têm o direito de ser felizes, assim como nós. Gente, então, olhe só as perguntas do capítulo de hoje. Qual a ideia aproximada para nosso entendimento que defina mais ou menos o sistema de sustento econômico em Marte? Não acontece de alguns cidadãos resolverem viver exclusivamente à custa do Estado? Quando o irmão se referiu a direito de berço, queria nos informar que esse direito é incondicional de todos, mesmo dos que se negam a trabalhar em comum? Já no capítulo Indústria, tendo o irmão nos afirmado que em Marte é essencialmente industrializado, qual é o gênero industrial que predomina no momento? Siderúrgicas? Quais são então os aspectos das siderúrgicas marcianas? Poderíamos imaginar em Marte casas comerciais com movimentos a negócios às semelhanças da que existe na Terra? Muito bem, essas são algumas perguntas. Fique conosco no capítulo de hoje. Se você gostar, por favor, lembre-se de dar o gostei, porque ajuda bastante a série. Qual a ideia aproximada para nosso entendimento que nos defina mais ou menos o sistema de sustento econômico em Marte? Ramatiz, dispensando-nos de ditar um tratado doutrinário ao modo da Terra, enviaremos o possível para resumirmos este sistema numa feição comum. Considerais a humanidade marciana uma sociedade anônima industrial regida por uma diretoria chamada governo, com as suas comissões e conselhos de controle na feição dos demais departamentos subordinados ao órgão central. É porque, como diz o AME, todos os mundos evoluídos se reúnem no sistema de fraternidade. Eu acredito que será este o sistema lá em Marte, como já falamos nos outros capítulos que é, E também que tem um único governo central, porém baseado no amor, onde se aplicam as leis fundamentais do universo, Então, os dividendos dessa sociedade são distribuídos milimetricamente às responsabilidades de hora de trabalho de cada cidadão. Há que distinguir, no entanto, que a hora operário é menos valiosa que a hora engenheiro, em face dos justos direitos no setor das responsabilidades, O engenheiro pode ter maior responsabilidade em alguns quesitos. Entretanto, qualquer operário pode subir a horas superiores, quer seja empreendendo cursos especializados na esfera da oficialização pública, quer exercendo tarefas de maior sacrifício, competência e responsabilidade. Esses fatores ditam o valor intrínseco destas horas de trabalho como estímulos para que os marcianos credenciados... Não, para que os menos credenciados... marcianos credenciados, que marciano que não é credenciado? Para que os menos credenciados procurem ensejos compatíveis com os estados espirituais mais elevados, Tudo para estimular o anjo, que nós falamos no capítulo passado, É necessário, no entanto, compreender que tudo é feito sobre a mais afetuosa espontaneidade, não exigindo em Marte nenhuma instituição corretiva, fiscalizadora, no sentido de ajuste laborioso ou exigente de obrigações compulsórias, Já vos dissemos que o marciano poderá transitar por toda a existência física absolutamente ocioso, sem assumir qualquer responsabilidade. E o Estado, quanto às necessidades fundamentais ou imprescindíveis que a vida exige ou impõe, não deixará de ampará-los nas mesmas condições e direitos dispensados aos mais laboriosos. Mas você pode se perguntar como Ramatiz, Mas e aí? Vão viver à custa do Estado sem fazer nada? E eu digo também que é por isso que aqui na Terra também existe o dinheiro dessa forma, porque aqui sim, todo mundo ia se acomodar definitivamente, Ninguém não ia ter mais nem pão na padaria, eu costumo falar, Talvez se você morar perto da casa de alguém que goste de fazer pão, talvez você encontre. Mas se alguém tiver feito a farinha e colhido e tudo mais, e não só a galinha. E é justamente essa a próxima pergunta do Ramatiz. E não acontece, então, que alguns cidadãos resolvam viver exclusivamente à custa do Estado? Às vezes, efetivamente, alguns resolvem libertar-se dos encargos exigíveis pela comunidade. Tchau, Eder. Boa série. Não, gente, eu não saio dos encargos daqui. Não se preocupe, porque eu gosto. Preferindo, às vezes, a vida nômade, aproveitando todos os recursos do direito de berço, como é comumente definida a obrigação estatal para com o cidadão. No entanto, geralmente, tempos depois, vem o reajuste, a reflexão. A reflexão, por tratar-se de almas honestas. E então, tais ociosos, reconsiderando que sua atitude está em desacordo com o sistema normal vigente de vida, resolvem compensar a coletividade entregando-se
afanosamente, eu li correto? Li correto, a tarefa de sacrifício a fim de repararem e cobrirem o tempo perdido. Coloquem entre aspas, porque o tempo eles não perdem lá, eles apenas ocupam de uma outra forma. O espírito integralmente marciano, isto é, provindo de reencarnações do mesmo orbe, não mais vacila na sua postura moral e consciente de dar-se em benefício do próximo. As manifestações de recusa ao trabalho contínuo, que alguns revelam, são casos excepcionais e, como afirmamos, provêm mais de almas imigradas de outros mundos, onde a função de trabalho rude é considerada algo desairosa a certas mentalidades, conforme ocorre muitas vezes no vosso orbe, ou seja, aqui no planeta Terra. A gente percebe que o estado consciencial destes seres, irmãos espirituais que vivem em Marte, está um passo à frente em relação ao nosso. Por isso eles têm esse dever, eles sentem-se no dever para com toda a sociedade e com todo o universo, inclusive. Mais uma coisa que o Wilmer falou, né? Que o amor, ele faz a gente servir, né? Quem ama nunca está parado, está sempre melhorando o seu meio, a sua sociedade, a si, sempre, né? Então lá, com certeza, dificilmente alguém vai viver às custas do Estado. E se viver, será pelo tempo necessário para este aprendizado, e o Estado suprirá com o básico e com o necessário, assim como em uma família. Uma família vai sustentar os filhos até que os filhos tenham condições de se sustentar por conta própria. E é natural que se perceba também que a partir desse serviço no amor, este serviço no amor é a fonte da plena felicidade. E como é o desejo, o querer e a vontade de todos serem felizes, eles vão buscar servir no amor para ter cada vez mais essa plenitude de felicidade. Exatamente. Mas então, Ramatiz se referiu a direito de berço. O que vem a ser isto? Né? Queria nos informar que esse é um direito incondicional de todos, né? Mesmo dos que negam o trabalho comum. E Ramatiz diz que é mister que compreendeis. Bem claro que à medida que o espírito ascende para estados mais elevados, aumenta sempre a sua capacidade de amor e de renúncia. Só no vosso mundo, onde a ideia egocêntrica de que dar traz pobreza, é que se fazem exigências absolutas e se criam obrigações compulsórias. Você viu, gente, a mentalidade de Ramatiz? É ancorada na abundância e na prosperidade. A humanidade marciana, mais próxima da realidade espiritual, é também mais pródiga no servir e amar, instituindo deveres na comunidade, mas deixando a decisão espontânea de os cumprirem. Há, pois, o direito de berço, como incondicional obrigação do Estado para prover aquele que nasce em seu orbe do alimento, do vestuário, do lar e de todas as necessidades comuns aos demais, embora todo direito de berço institua também a obrigação de berço, ou compromisso tácito de contribuir com o número de horas serviço para a comunidade. Tal obrigação fica adstrita à vontade do cidadão. É bom falar que ele vai ter direito a todas as coisas, a todo o básico, né? Porém, é com as horas serviço que ele vai conseguir o além, o a mais, né? Ou seja, para diversão, seja até mesmo para aprendizados. E lembro também que quem está à frente do governo marciano são aqueles que têm um grau de amor interno mais elevado. E é natural de quem tem esse grande amor consigo, carregando no seu íntimo, servir. Então, não deixará realmente ninguém desamparado. O assunto agora é indústria. E tendo o irmão nos falado que Marte é essencialmente industrializado no capítulo anterior, né? Qual o gênero industrial que predomina no momento? E Ramatiz diz que a maior preocupação industrial que presentemente se evidencia no planeta Marte é a que gira em torno da substância vítrea, cujo material se presta às mais inconcebíveis realizações técnicas e científicas. A falta de analogia mais compreensível para vós, diremos que a civilização marciana, em face do domínio que obteve na utilização e industrialização desse material vítreo, desse metal vítreo, pode ser considerada como situada na Era do Vidro. Há imensa atividade e planos de renovação total na face estrutural do orbe, a fim de ser modificada a configuração antiga, quase toda à base de um elemento da família do alumínio, mas que será substituído pelo novo metal que se tornará comum a todas as construções.
O que será esse metal vítreo, Pablo? Olha, agora eu vou largar um pouquinho o livro para contar para vocês, porque lá na série Os Discos Voadores de Arthur Berletti, que foi abduzido há 60 anos atrás, ele relatou que chegando em Akart, um planeta altamente industrializado, ele foi com a Quark e conduziu ele para conhecer o trabalho do Quark, e o Quark levou ele a um local como ele descreveu como uma indústria, né? Muito grande, muito grande, inclusive ele não sabia como é que o teto aguentava ser tão grande, porque ele Era engenheiro. e percebia as coisas. Então ele olhando para lá, ele viu que lá em Marte eles viviam muito em volta do tal do aço solar, que ele assim se referiu. E que aqui eu acredito que seja essa substância vítrea a qual o Ramatiz nos diz. Por quê? Porque como ele vai nos descrever agora essa substância vítrea, ela faz tudo o que o Arthur Akart disse que faz essa substância. E o uso dessa substância do aço solar é em todas as coisas da sociedade, seja numa parede, seja no chão, seja num veículo, seja numa tecnologia, seja em vidro, porque essa substância ela tem as incríveis habilidades que nós vamos ver agora na próxima pergunta, que é: poderíamos receber uma noção mais exata e assimilável da natureza da substância vítrea a qual o irmão alude constantemente? É um metal leve como o vosso alumínio, quase na cor deste mineral, podendo ser polido ou fosco, mas tão duro que pode resistir a temperatura superior a 6.000 graus, sem qualquer sinal de fusão. É opaco, denso, rígido ao extremo, conforme o tratamento industrial que recebe, mas sobre a ação de certos raios energéticos que os marcianos empregam como multiplicadores de frequência, Olha aí. que é inclusive o que eles viram lá dentro da indústria, torna-se absolutamente transparente, podendo rivalizar com o vidro mais cristalino de vosso orbe. Isso me remete a que eles fazem as naves, que são construídas de aço solar, desaparecerem. Inúmeros eflúvios específicos que são aplicados contra este metal aumentam-lhe ou modificam-lhe a estrutura íntima, quer deixando-o translúcido em colorações suaves, claras, ou então fazendo-os conservar por longo tempo a luminosidade que lhe é projetada. É um elemento de maior condutibilidade de luz e magnetismo, revelando propriedades excepcionais na absorvência e condensação do meio ambiente. Hélio, quando ele fala aqui, que ele conserva por longo prazo a luminosidade que lhe é projetada, me referiu aos prédios em Akart que são todos feitos de aço solar e que o Arthur, vendo a cidade à noite, achou que a cidade estava pegando fogo, porque a luz não vinha de postes, vinha dos prédios. Os prédios todos eram fluorescentes, iluminavam a cidade muito belamente em infinitesimais quantidades de cores. E depois que ele percebeu que não era fogo, ele se deliciou com aquela imensa quantidade de cores que se interpenetravam e geravam a beleza na cidade à noite. Isso já está no capítulo 3 de Os Discos Voadores. Eu vou ter que deixar para você aqui embaixo a recomendação, porque vale muito mesmo a pena fazer essa viagem pelo planeta Akart, ao qual vai encontrar tudo que Ramatiz falou aqui na prática. Porque é um material que está presente no universo. E seres que estão neste nível de domínio tecnológico utilizam esse material para vários fins, e como eles estão conectados, inclusive a nível consciencial e tecnológico, usam o mesmo material. É verdade, então agora nós vamos falar sobre o comércio em Marte. Estamos chegando aos finalmente dessa série, gente. Não percam os desfechos dessa série, porque como a gente está vendo, nós vamos para as principais e melhores perguntas de todas. E a próxima pergunta é: podemos imaginar em Marte casas comerciais com movimentos e negócios à semelhança das que existem na Terra? Vamos ver se nós absorvemos esta informação e conhecimento que o Ramatiz vai nos passar. Diz que não há comércio à base de lucros individuais ou de firmas particulares, porquanto todas as atividades relacionadas com o povo, nesse gênero, pertencem exclusivamente ao Estado. Mas claro, lembrando que o Estado sempre é regido pela suprema lógica, que é o amor, não mediante as lógicas que o nosso Estado se baseia, né? Trata-se de departamentos oficiais com tarefas definidas na entrega periódica das necessidades da população, embora apresentando aspectos de algumas atividades comerciais terrenas. Viram só, gente? Está muito interessante. A gente espera que você tenha gostado deste capítulo. Eu espero você amanhã na meditação mundial, porque a sua presença é muito importante mesmo.
certo? Então eu espero você às 8 horas da noite, ao vivo, toda segunda-feira, certo? Então, Um complemento. Eu conheci uma pessoa que diz fazer pipoca sempre antes de iniciar a meditação mundial para acompanhar comendo uma pipoca e deixa de lado apenas o momento da emanação de paz pelo é mundo. uma boa ideia. Acho que eu vou fazer pipoca também, para comer na meditação mundial. Eu vou gostar. Olha só, então tá, gente. Faça pipoca também para ver. Diz E chame os amigos. Mas não coloque muito óleo não, tá bom? Um grande abraço e até mais!